Fala, gente rica da FX Coaching. Tudo belezinha? Eu sou Gilberto Carai e hoje nós vamos falar de como criar um controle para a sua carteira de investimentos e ações e também de como se manter em dia com as obrigações do leão, aquele da Receita Federal. Vem comigo. Seguinte, galera, eu tenho recebido milhares de perguntas, bilhões de perguntas. Na verdade, foram duas perguntas sobre qual a melhor maneira para se controlar a sua carteira de ações, apurar imposto de renda, né, para gerar DARF. É bastante comum as pessoas começarem a investir e não ter noção de por onde começar. Então eu vou fazer um breve resumo de como isso funciona e espero que ajude aí no dia a dia nos seus controles, tá bom? Quando a gente fala de tributação de renda variável em ações, a gente precisa primeiro contextualizar dois conceitos. Primeiro, day trade. Day trade é aquela operação que é feita a compra num dia e a venda no mesmo dia. Tá? Esse tipo de operação é um modelo que tem sua tributação específica. Um outro modelo é o que a gente chama de swing trade, onde eu compro a ação num dia e vendo dias depois. Pode ser no dia seguinte, um mês, 2 meses, um ano, enfim. Então, esses dois conceitos precisam estar bem claros, o que é day trade e o que é swing trade. Swing trade a gente também chama de operação comum, ou position, ou holder. Né? E aí, as peculiaridades. No caso de day trade, a tributação sobre o lucro é de 20%. Né? Então, você comprou e vendeu, apurou lucro, 20% daquele lucro tem que pagar para o imposto de renda. E neste caso de operação, não importa o valor que você movimentou, você precisa gerar a DARF de pagamento, pois não há isenção. Deve ser pago no mês subsequente, então você comprou em janeiro, em fevereiro você precisa fazer a apuração e pagar sobre o mês de janeiro. E a alíquota de 1% já é retida na fonte, isso é importante. Existe um processo que a gente chama de dedo duro, que a corretora ela notifica a Receita que o CPF tal fez uma operação e ali está uma sinalização daquela operação. Isso ajuda a Receita a marcar lá nos seus controles, olha, vamos aguardar aí que precisa vir do CPF tal uma DARF de pagamento. Tá? Então, por isso que é importante saber que já existe uma sinalização ali na fonte. No caso do swing trade, a tributação é diferente, 15% sobre o lucro. Então, day trade 20% e swing trade 15% sobre o lucro apurado no mês, sempre fechamento mensal. Uma peculiaridade do swing trade é que há isenção de imposto de renda para vendas em até R$20 mil. Então, se você pagou 20 mil, se você vendeu um total de R$20 mil no mês, até R$20 mil você está isento. O lucro todo aferido é seu. Você não precisa pagar imposto de renda. Então, isso é uma variável importante. Guarda isso aí para a gente falar mais tarde. Também deve ser pago via DARF no mês subsequente. E aqui, diferente do dedo duro, a alíquota é de 0,005. Então, você fez transações de swing trade, a corretora avisa a Receita, olha, o CPF fez uma operação aqui, aguarde aí que vai chegar uma DARF, tá bom? Tem uma informação que eu coloquei aqui que eu acho também importante, a gente está falando bastante de ação, aqui eu foco em ações, mas é renda variável, então quando a gente fala de fundos imobiliários, ETFs, opções, etc., esse é um modelo de tributação bem parecido. Uma peculiaridade no caso de fundo imobiliário é que a alíquota é de 20%, né, mas não há isenção dos 20 mil, né, durante o mês, então apurou lucro na compra e venda de um fundo imobiliário, precisa pagar. Note que o rendimento de fundo imobiliário, os dividendos são isentos de imposto de renda, mas o ganho de capital na compra e venda do fundo é tributado, 20%. Os ETFs, que é um fundo de ações vendido em bolsa, eles também são um excelente instrumento de investimento e são tributados em 15% também, sem isenção, tá bom? Não pode esquecer. Então, quando você está fazendo a apuração, seja day trade, swing trade, de ação, de fundo imobiliário ou de ETF, você precisa fazer o cálculo, os controles e pagar o imposto de renda.
Uma informação importante também que vale a pena registrar é que quando você faz a apuração, né, comprou por um valor, vendeu para o outro, e você teve prejuízo, esse valor pode ser utilizado para abater o lucro no futuro. Então você teve prejuízo, guarda aquele valorzinho num canto, porque lá na frente, quando você tiver lucro, você vem e abate esse prejuízo. A gente não pode abrir mão desse importante instrumento fiscal que é nosso direito, tá bom? Aqui vale também ressaltar que as operações precisam ser do mesmo tipo. Então, prejuízo sobre day trade tem que ser abatido no day trade. Sobre fundo imobiliário, fundo imobiliário. Swing trade, tá bom? Você não pode usar o prejuízo de um para quitar, para bater no outro. Para cada um no seu modelo de operação. E aí, quando a gente está fazendo esse controle, percebe que tem uma série de características que precisam ser seguidas, né? Então, o que eu recomendo? Que você crie um controle. E esse controle pode ser um papel de pão, desde que você consiga fazer realmente os cálculos que precisam ser feitos, num software, existem alguns por aí, ou uma planilha. Eu utilizo uma planilha, minha planilha tem mais de 10 anos, então eu sempre vou abastecendo ela ali, porque eu me sinto mais confortável com ela e é ela que eu vou explicar, porque eu acho que é uma maneira mais simples de você começar, tá bom? A planilha, ela é utilizada para quê, né? Para registrar todas as movimentações de compra e venda, então está ali todos os registros, para facilitar o ajuste de valor médio. Então, quando a gente fala de preço médio, quer dizer o quê? Você comprou 100 ações a R$10. No outro dia, você comprou mais 100 a R$12. Você não tem mais 100 ações a 10 e 100 ações, a mesma ação, né, obviamente, a 12. Você tem aquela ação, agora 200 ações a 11. Então, a planilha ajuda você também a manter o preço médio. Toda vez que você vai fazendo novas compras do mesmo papel, você vai ajustando o preço médio pelo valor que estava lá com a nova compra. Também serve para fazer a apuração mensal. Na verdade, esse é o principal instrumento, né, para a apuração mensal. Todos os meses, você calcula ali tudo que você vendeu e faz os cálculos da tributação devida. E, obviamente, é o seu histórico, né? Então, a minha planilha tem mais de 10 anos com todo o meu histórico de operações, onde eu posso ver onde eu errei, onde eu acertei, né? Meu lucro total, histórico. Então, é bem importante isso. E a planilha é bem simples. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona, tá bom? Ela tem ali a ação, né? Então, o nome da ação, a data de compra, a quantidade, o valor unitário da compra e este vezes esse é o valor total da compra, tá bom? Aí, a gente também tem o valor total com custos. O que é isso? O valor total com custos é o valor da apuração, né? Da sua apuração com a taxa de corretagem, ISS, alguns tributos que são cobrados ali na operação. E esses valores você vai encontrar ele na sua nota de corretagem. Então, toda vez que você faz uma operação, a corretora gera uma nota de corretagem e ali vão estar esses valores. Aqui no exemplo, que está bem pequeno aqui, se você olhar aqui, nós temos o valor de R$ 3,90, ou seja, a minha operação que foi de 3.100, na verdade ela custou 3.105,42, porque eu paguei corretagem e outras taxas. Então, isso é importante porque isso você vai utilizar para diminuir o lucro, né, quando você for fazer a apuração, tá bom? Aí, na sequência, eu tenho a operação de venda. Então, eu comprei essa ação no dia 23 e lá no dia 27 eu vou vendê-la. No caso aqui eu vendi a R$ 8,00. Então eu tive lucro, né, a gente pode ver aí que eu tive um lucro de 889,16 e com isso eu tenho que pagar imposto de 15%, correto? Errado. Por quê? Neste meu exemplo eu vendi R$ 4.000 no mês. Logo, se é 4.000, está dentro dos 20.000, eu estou isento. Então, o valor de 889, né, ele vai todo para o meu bolso. Eu estou dentro da isenção, eu não preciso pagar o imposto de renda. Okay? Vamos continuar o exemplo aqui? Então, vamos dizer que aí eu vendi lá no dia 27, mas no dia 28 eu comprei novamente 500 ações a R$ 8,00, mas eu vendi no dia 30 a R$ 6,20 e aí eu tive um prejuízo. Né? Neste caso, lembra que eu falei que eu tenho que guardar esse prejuízo porque eu posso usar no futuro? Então,
esse prejuízo eu deixo ali no cantinho, porque lá no futuro, quando eu tiver uma outra operação com lucro, eu utilizo esse valor para abater desse lucro e assim pagar menos imposto, tá bom? Aí continuando o exemplo, então vamos dizer aqui que a gente fez várias operações aqui durante o mês, então todas dentro do mês de fevereiro, compras e vendas. E aí, o que nós vimos aqui? Ó? Nós temos já 39 mil reais, né, em vendas, né, resultando um lucro de 2.220, né, e com isso eu já não estou mais dentro da isenção, eu tenho que pagar imposto de renda, o imposto de renda de R$ 333. Né? Esse é o resultado deste mês. Então pagar imposto não é ruim, pagar imposto é bom porque quer dizer que eu ganhei, né, eu tive lucro. E neste exemplo aqui, até os 910, como está dentro do mês, também já bateu parte do lucro ali, porque o lucro seria até maior, né? Mas aquele prejuízo já bateu também desse valor. Então, note que pagar imposto não é ruim. Toda vez que você está pagando imposto, quer dizer que você ganhou dinheiro, né? No caso de operações com ações, tá bom? E a melhor maneira é você pagar do jeito correto, porque você também evita complicações com a receita, multas e juros de ter que quitar isso no futuro, tá bom? Então, olhando ali o exemplo, eu tenho na minha planilha, como funciona? Eu tenho uma planilha que eu tenho todas as operações em aberto, e aí quando eu fecho eu vou marcando, e eu tenho uma outra pasta onde eu consolido isso, né? Então aqui é um exemplo dessa minha planilha, onde eu consolido por mês todos os valores e aí me facilita. É um jeito que eu montei, e aí cada um faz do seu jeito, mas aqui eu estou dando um exemplo de como eu faço para ajudar vocês. Então no exemplo que nós temos aqui, ó, nós temos ali no mês 8, 2019, mês 8, eu tive um total de vendas de 65 mil e um lucro de 5.700. Nesse caso, eu tenho que pagar imposto, né? Então, ele já me avisou que eu tenho que calcular o IR. Em setembro também eu tive que pagar imposto, né, de 8 mil reais. Já no mês 10, 11, 12, vocês vejam que eu fiquei dentro da faixa de 20 mil. Então, 17 mil lá no mês 10, eu tive um lucro de 1.600, mas eu não tive que pagar imposto, né, porque eu estou dentro da isenção. 19 mil lá no mês 11, 12 mil, não, e 19 mil também no mês 12. Então, conseguimos ficar isento do imposto. Tá? Então, todo o lucro veio para o bolso. Mas note que aqui tem uma peculiaridade. Lá no mês 8, eu tinha que pagar imposto de sobre 5.758, né, e 15% sobre isso não é 453. Então, vou explicar o que aconteceu aqui. Ó, tá? Eu tinha, no mês 7, um saldo da conta prejuízo de 2.735. Tá? Então, eu tinha lá um negativo já de operações passadas até setembro, né, que estavam lá guardadas. Então, quando chegou, aliás, setembro não, em mês 7, né, julho. No mês 8, em agosto, quando eu fui apurar o meu imposto, eu percebi que eu tive sim lucro, mas eu tinha, aqui se a gente olhar, então vamos aqui pegar o exemplo. Tá bagunçado aqui, mas tudo bem. Eu tinha essa conta, eu deveria pagar 863, mas eu abati o valor, então no final sobrou 3.023, né? Eu abati os 2.700 lá da conta prejuízo, dos 5.700 da apuração de agosto. Isso, quando eu fiz essa apuração, deu 3.023, e aí sim eu paguei os 15% sobre este imposto, sobre este valor, né? Que aí, na verdade, o imposto foi esse de 453. Então, note que ao invés de eu pagar 863, está aqui meio bagunçado, mas dá para entender, né? Eu paguei só sobre 453. Por isso é importante a gente guardar aquele imposto negativo, tá bom? Avançando aqui, apurado o imposto, aí eu tenho que ir lá para o site da Receita para fazer o pagamento né, gerar DARF. Então, como você faz? Eu aconselho vocês ir lá no busco, jogar Cicalc Web, como está aí, no Google, então vai aparecer o linkzinho lá da receita.economia.gov.br, você vai acessar, vai chegar nesta página onde está a geração de DARF, você escolhe lá o sistema para pessoa física, né, que é o nosso caso. Então é um sisteminha mais ou menos como esse que está aqui, ó. Mais ou menos como esse que está aqui. Tem até o link aqui embaixo, mas ele é bem grande, então é mais fácil vocês irem lá e pesquisarem.
E aí, preenchendo esse sisteminha web, você vai começar a gerar a DARF, que é esse documento aqui. Então a DARF tem algumas informações ali, que é a data do mês de operação. Então essa é uma informação importante. Então vamos pegar o nosso exemplo. A gente está fazendo em fevereiro a apuração de janeiro. Então ali é o último dia de janeiro. Então minha período de apuração é janeiro, último dia de janeiro. Então você preenche lá o último dia de janeiro, né, a data. Por que é importante isso? Porque ele vai entender com isso se nós estamos dentro ou não do prazo recomendado, né, obrigatório, na verdade, de pagamento. Porque se você, vamos dizer que ali fosse a data de dezembro, nós estamos em fevereiro, então ele já ia preencher ali a parte de multa e juros que você está pagando em atraso, a DARF, tá? Né? Então, por isso que é importante estar a data correta ali. Aí você preenche o CPF, né? Depois você preenche outra informação importante, que é o código da receita aqui. A operação é 6015. Vamos lá, decorar isso aí, 6015. Sempre a DARF de operação de renda variável com ações 6015, tá bom? Aí esse código de referência não precisa ser preenchido. A data é o sistema que gera, então você colocou lá, aqui é a data do mês que você está gerando, né? Ele vai ser o último dia do mês. O valor do imposto, então aquele valor que você calculou, é aqui que você vai colocar. Né? Então eu tenho que pagar R$ 433. Preenche aí. Né? Se você tiver em atraso, ele já vai pôr ali multa e juros, e ali no final, valor total, ou é um valor já somado juro e multa e juros, né? Ou é só o valor principal, né? Que é o nosso caso, que nós vamos pagar sempre em dia, correto? Não vamos ficar gastando, além de pagar imposto, ainda pagar multa e juros. Então, façam isso com cuidado para não cair nesse problema, tá bom? E aí, vai gerar um documento, você paga ali no banco, tá bom? Então, isso é um pouco do processo de geração de DARF, controle, né, do acompanhamento ali de suas ações. E aqui eu vou fazer uns últimos comentários, só para encerrar, né, para não ficar muito longo esse vídeo, que é importante vocês se atentarem. Então, o primeiro deles é o recolhimento do imposto é responsabilidade do investidor. A corretora não vai fazer isso, diferente de um fundo que o administrador faz isso. No caso de renda variável, nas operações de renda variável, é o investidor que é o responsável e é o que vai pagar, né, ser penalizado assim se não o fizer. As corretoras sinalizam a receita através do dedo duro sobre a operação, então não tente dar um despertinho porque vai cair sim na malha fina, tá? A receita está sabendo e está te aguardando. Se você não fizer esse pagamento, ela vai te chamar. E aí nós falamos bastante da apuração da obrigação durante o mês a mês, né? Isso a gente já está craque, ok? Mas, anualmente, a gente também precisa fazer a declaração anual de imposto de renda, que é aquela que a gente faz ali entre março e abril. E ali a gente também precisa refletir todas essas nossas operações e também os nossos ganhos, tá? Então, eu vou passar rapidinho por isso, porque aqui tem dicas valiosas, para você não se complicar, ok? Então, a primeira questão é, a sua carteira de ações, ou seja, todas as ações que você tem, precisam ser declaradas no imposto de renda todos os anos. Então, fechou o ano, qual era a sua posição em dezembro do ano passado? Minha posição eu tinha tantas Petrobras, tantas Vale, tanto Banco Pan, tantas, sei lá o que, Itaú. Então, você vai lá na opção Bens e Direitos, né? Escolha o código lá no caso de ação é 31, se for fundo imobiliário é o código 73, e preenche quantas ações, ação que você tinha, quantidade, etc. Tá bom? Procura aí dar uma pesquisada nisso que é importante, bens e direito. O segundo ponto é, a corretora tem que te fornecer lá um extrato de todos os dividendos que você recebeu. E os dividendos você também precisa registrar na sua declaração anual. Lá na opção rendimentos isentos e não tributáveis. Escolhe lá a opção 9, lucros e dividendos, e preenche lá os valores recebidos. Vai ter que preencher por ação. Então, Petrobras, recebi tanto de dividendos. Itaú, recebi tanto de dividendos. Dá um trabalhinho, mas tem que fazer. Juros sobre capital próprio, que é outra maneira de rendimentos que a gente recebe quando a gente opera. O juros sobre capital próprio precisa ser imputado lá na opção rendimentos sujeito a tributação exclusiva definitiva. Opção 10, juros sobre capital próprio. E ali também vai ter a opção de bonificações que cai nesse mesmo modelo.
E por fim, também você precisa apontar os ganhos tributáveis na compra e venda de ação, que é isso que a gente foi fazendo lá nos nossos controles. Então você vai escolher a opção renda variável, lá você vai ter uma opção operações comuns e day trade. E vão ser abas mês a mês, né? E aí tem um lado de day trade, outro lado de operação comum, que é o seu e-trade. E aí você vai preencher ali o valor que você apurou de lucro, o valor que você apurou de prejuízo, e vai pôr mês a mês. Ah, foi lucro, foi prejuízo e tal. E embaixo existe lá no aplicativo da Receita uma calculadora que vai somando ali. No final vai ter lá um valor. Ah, você tem que pagar este valor, e se você já pagou, já está em ok. E também o saldo negativo, se você tiver apurado prejuízo. Esse saldo negativo é importantíssimo que você preencha, porque essa é a única maneira de você transportar para o ano seguinte. Então, todo o prejuízo que você teve no ano de 2019, por exemplo, agora em 2020, você só vai poder utilizar se você fizer na declaração corretamente, apontando que você tem esse prejuízo para ser utilizado no futuro. Então, lá na declaração, ele vai saber, ele tem X mil reais de prejuízo que ele vai ainda utilizar no ano 2020. Se você não usar em 2020, você vai transportar na próxima declaração lá em 2021, novamente. Você pode ir fazendo isso por quanto tempo você precisar, mas precisa todo ano entrar com isso, né? E se você teve lucro, ele vai buscar lá, bom, ele está falando aqui que ele teve tanto de lucro, deixa eu ver se ele gerou as DARFs. Se não, você vai ter que apurar de novo multa e juros, etc. Tá bom? Então essa é a maneira de fechar o ano quando você faz a operação com renda variável. Percebe que não é nada complexo, mas requer um certo trabalho e a gente precisa fazer para a gente estar de acordo com a lei, né? Bom, pessoal, era isso. Se você gostou, já sabe o que fazer. Dá um like, um joinha, comente, compartilhe, porque isso ajuda, né, a outras pessoas que também precisam conhecer esse conteúdo e também ajuda a gente a divulgar nosso trabalho. E se você não gostou, também deixe comentários, porque isso ajuda a gente a melhorar, né? Se tiver dúvidas também pode colocar, porque a gente vai tentar responder na medida do possível. E também não deixe de acompanhar no nosso site, effectscoach.com.br/blog, nosso blog, a gente traz sempre bastante informação útil, né, para você investidor que quer entender um pouco mais de educação financeira. E nos seguir no Instagram, lá no FXCoachBR, porque a gente está todo dia postando alguma coisa por lá, notícias, informações e tudo mais, tá bom? Obrigado, fiquem bem aí e não vacilem com a Receita Federal. Legal, galerinha? Um grande abraço, até o próximo.